Amém. Queria convidar a igreja a estender mão direita, mão de autoridade ao altar, para que nós possamos estar abençoando os nossos pequeninos, bem como os professores nesta noite. Está chegando mais. Nós vamos orar. Pai de amor, nós queremos te glorificar, te bendizer nesta noite. Noite preciosa que o Senhor nos traz à sua casa para te louvar, para te adorar. E também, ó Deus, tendo a oportunidade de abençoar os nossos pequeninos nesta hora. Queremos apresentá-los ao Senhor. Queremos, ó Deus, dignificar as nossas vidas através da vida dos nossos filhos. Para que eles também aprendam, ó Pai, a Tua palavra. Para que eles possam ser ensinados, ó Deus, através dos Teus ensinamentos, através do ministério infantil da Tua casa. Que o Senhor possa estar revestindo os professores com autoridade, com sabedoria, com amor, com dedicação. Pai amado, eu sei que aqui estão pequeninos que muitas vezes não entendem todas as coisas, mas ao trazermos a Tua casa, ao estarmos ensinando, ó Deus, os caminhos do Senhor, nós estamos dando a oportunidade de se tornarem grandes homens e mulheres na Tua presença. Esta é a nossa confiança, esta é a nossa oração, de que aqui sairão grandes homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, que amanhã, ó Pai, se tornarão grandes ministros de louvor, pastores, missionários. Pai, eu creio nisso. E por isso abençoo os nossos pequeninos nesta noite, na autoridade que há no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa aulinha, queridos. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor. Como sempre, um momento de bastante alegria, né? Queremos transmitir alguns recados para a igreja. Hoje, de forma particular, os nossos pastores estão em viagem. O pastor Ismael, juntamente com o pastor Ednei, fazem parte da Corean, da liderança regional que envolve em Paraná e Santa Catarina, numa reunião lá em Arapongas. Devem estar retornando nesse período para cá. Pediram para estar avisando também dessa reunião deles. Nós temos um aviso no boletim da alteração do dia do culto do meio da semana. Até um tempo atrás era feito quinta-feira. Agora nós estamos com o culto na quarta-feira. Continua às 19h30 e com dois momentos distintos, né? Quem chegar um pouquinho mais cedo, vindo diretamente do trabalho, vai poder fazer uma breve refeição, um lanchinho preparado ali no salão. E às 7h30 nos reunimos aqui para a ministração. Nós estamos chamando todas as pessoas para participarem e também trazer os seus convidados. O interesse do Ministério Pastoral é de que este culto do meio da semana seja também bastante dinâmico, com a participação de muitas pessoas, inclusive aquelas que não têm muito contato com a igreja, para estar ouvindo a palavra do Senhor. Quarta-feira, 19h30. Também o nosso irmão Edson, que vai falar um aviso especial para a igreja. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu estou aqui para falar sobre o encontrão, que vai ser agora dia 24, 25 e 26 de agosto. Algumas pessoas estão achando que não há mais vagas ainda. Nós ainda temos algumas vagas, sim. Só que eu pediria que vocês definissem com urgência, porque no dia 30 encerram as inscrições e eu passo para o hotel, no dia 31, na segunda-feira, toda a relação dos inscritos para que possam ser acomodados. A partir daí, somente sob consulta, entram em contato comigo, eu consulto o hotel para ver se eles ainda vão ter disponibilidade de acomodação. Então, aqueles que ainda não entregaram as suas fichas de inscrição, por favor, me entregue. Completa, é uma ficha individual, cada um deve fazer a sua inscrição, é individual, porque precisa do número de identidade e da data de nascimento, que são informações que a legislação exige para que o hotel subtraia daqueles que estão hospedados. Tá bem? O pastor Ismael, aproveitando essa ida a Arapongas, vai estar conversando com o pastor Éder, que vai ser o palestrante, ele, a sua esposa e a sua filha. Os três vão estar ministrando a igreja neste tempo. O tema do encontro é Feliz Serás. Então, não preciso dizer mais nada. Nós já somos e seremos ainda mais felizes com Jesus. Eu espero você lá. Vai ser um tempo de bênção, vai ser um local abençoado
e nós temos orado e pedimos que a igreja ore e interceda pelas vidas que vão estar ali. Existem vidas que ainda não conhecem Jesus. Existem vidas que precisam ser restauradas e libertas. E nós, como irmãos em Cristo, temos que interceder por essas pessoas. Que você esteja realmente orando para que esse tempo seja um tempo do mover de Deus na vida daqueles que vão estar ali. Ore também pelo pastor Éder, né? É uma pessoa bastante ungida, para que Deus manifeste o teu Espírito Santo naquele lugar através da vida do pastor Éder e da sua família. Nós contamos com você, com a igreja, e nós vamos ter um momento que é bianual, um momento abençoado na presença de Deus e em comunhão com os irmãos. Eu estou conversando com os jovens para que na sábado à noite nós façamos a noite de talento. Então você que sabe recitar, pular, gritar, cantar, né? Ou inventar alguma coisa, assobiar, vá se preparando. Vão ser premiados na noite de talentos que vai ser realizada no sábado. E os jovens deverão preparar uma vigília na sexta-feira, para que estejam também em oração. Tá bem? Qualquer dúvida, nos procure o pessoal, os nossos irmãos do Ministério da Família, que nós orientaremos. Obrigado, pastor. Obrigado. Também gostaríamos de destacar aqui, se há alguma pessoa nos visitando nesta noite, gostaria que você se colocasse em pé para identificarmos e também darmos a nossa saudação. Alguém nos visita nesta noite pela primeira ou segunda vez? Opa, ali, algumas pessoas ali, que Deus abençoe, mais algumas ali atrás. Estamos felizes com a presença de vocês. Sintam-se em casa e que Deus abençoe muito a vida de vocês. Esta é a nossa casa, é a sua casa também, tá bom? As pessoas estão pertinho, por favor. O cumprimento que é comum da igreja para os nossos visitantes, né? Um aviso que o Cícero, que é o coordenador do Ministério Diaconal da Igreja, está no boletim Entre as Notícias, 26 de julho, a reunião. O horário foi colocado equivocado, lá está 17h30, é 19h30. Dia 26 de julho, 19h30, aqui na igreja. Então, você que faz parte do Ministério Diaconal, esteja presente nessa reunião, estamos corrigindo o horário impresso no boletim informativo. Gostaria de ler junto com os irmãos e irmãs uma passagem do texto de Joel, no capítulo 2. Joel, capítulo 2, versos 28 em diante. Diz assim a Sagrada Escritura: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Oremos. Ó Deus, que a Tua palavra, que nos traz a mensagem tão clara e lúcida acerca da salvação, possa estar achando guarida em nosso coração, e também sobre aquilo que tens especialmente separado para nós nesta noite,
que não seja a voz do homem, mas a voz do teu Espírito Santo, a transmitir o recado para cada um de nós. Assim seja, na tua unção, sejam os nossos corações preparados para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A passagem trata do derramamento do Espírito Santo, de uma forma bastante singular, tratada por Joel, e depois, no futuro, quando em Atos dos Apóstolos, se fala do cumprimento desta passagem. E um dos aspectos que aqui estão narrados, fala a respeito dos sonhos. Não é uma coisa peculiar dos velhos, não é uma coisa peculiar dos anciãos, mas todos, hoje, nós sabemos que têm os seus sonhos, independente de como sejam. Se formos pensar nos sonhos de Deus, eles são muito maiores e melhores do que os nossos. Mas vamos pensar um pouquinho a respeito dos nossos sonhos. Sonhos que brotam no nosso coração. Qual é o seu sonho? Você tem um sonho e luta por ele? Existem dois tipos de sonhos. Um é o sonho natural, que temos quando estamos dormindo. Ainda que algumas pessoas digam, mas eu não sonho, eu não lembro de nenhum dos meus sonhos. Tem gente que sonha em preto e branco, tem gente que sonha em colorido. Não sei qual a diferença, não lembro também se o meu sonho é a cores ou em preto e branco. O sonho que estamos dormindo é o normal, e o sonho que temos quando estamos acordados. Um escritor, T.E. Lawrence, escreveu o seguinte: todos os homens sonham, mas não da mesma forma. Os que sonham de noite, nos recessos poeirentos das suas mentes, acordam de manhã para verem que tudo, afinal, não passava de vaidade. Mas os que sonham acordados, esses são homens perigosos, pois realizam seus sonhos de olhos abertos, tornando-os possíveis. Tem uma referência a respeito de Adolf Hitler, que sonhou. E nós não precisamos nem avaliar qual foi o teor do seu sonho e da sua visão, se positivo ou negativamente, porque o foi negativamente. Foi um bom sonho aos olhos dele. Eu tenho o poder para conquistar a humanidade. E se lançou a fazer isto. E conhecemos a história de milhões e milhões de pessoas que morreram em virtude desse sonho que ele teve. Mas foi um sonho que não estava de forma alguma no coração de Deus. Marcou o mundo com a morte, o seu sonho de dominação. Pensando no que Hitler fez, Fernando Pessoa deve ter escrito algo assim, que você é do tamanho dos seus sonhos. E Hitler quis ser o governador de todo o mundo, então ele estava dizendo, eu sou do tamanho do mundo porque eu sonho grande. E isso nos leva a pensar os limites do nosso sonho. Temos algum sonho, algum objetivo, algum propósito na vida? Qual é o limite para ele? Até onde podemos chegar? Até onde podemos imaginar que vamos chegar colocando o nosso propósito diante de Deus? Se batalharmos, nós podemos alcançar aquilo que almejamos. Necessita preparo, aplicação e muita determinação. Colocar isso em prática. Mas o que é necessário para sonhar? Alguns diriam, uma boa sonequinha, pastor. Já dá para ver um mundo totalmente colorido. Mas o sonho acordado é necessário apenas ter esperança. Pois quem tem esperança, conquista. Pode alcançar aquilo que sonhou. Salmo 40, verso 1,
O salmista está dizendo mais ou menos isto: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando dito isto, o salmista dizia: eu estou perdido, meu coração está apertado, vem em meu socorro. E o Senhor veio e trouxe livramento para ele. Se para sonhar é necessário ter esperança, para realizar o sonho é necessário aplicação nesses aspectos que estamos sonhando. Se o sonho é grande, como nós devemos imaginar e sonhar diante de Deus, existem grandes possibilidades. Eu sonho com o melhor de Deus para a minha vida. Bênçãos sem limites, a prosperidade em todos os aspectos, não apenas a nível financeiro, como se imagina a respeito da prosperidade, mas na vida afetiva, na vida de relacionamentos, nas emoções, prosperidade em tudo. Meu sonho é grande, tenho grandes possibilidades. E se as decepções e as derrotas chegarem? As decepções não podem tornar-se o fim do sonho. Derrotas também não. Elas devem ser oportunidades de aprendizado. Se por algum motivo nos frustrarmos em algum plano que fizermos, nós temos que entender o que Deus tem para nós é a lição para passarmos no próximo desafio. E nós vamos, com certeza, guardar isso no coração e obter a vitória. Augusto Cury, que é psicoterapeuta e escritor, escreveu o seguinte sobre os sonhos: sem sonhos, as perdas tornam-se insuportáveis. As pedras do caminho tornam-se montanhas. E os fracassos se transformam em golpes fatais. Mas se você tiver grandes sonhos, seus erros produzirão crescimento. Seus desafios produzirão oportunidades. E os seus medos produzirão coragem. Então, o que nós podemos dizer, a não ser que nós precisamos permitir que esses sonhos brotem no nosso coração. Que hajam sempre alvos e objetivos definidos para a nossa caminhada em todos os momentos. Como nós podemos semear sonhos em nosso coração? Geralmente eles nascem por 3 aspectos. O primeiro deles é uma necessidade individual ou coletiva. De manhã, comentando sobre isso, falei que talvez um sonho que nós pudéssemos ter é ver essas lacunas dos bancos completamente cheios. E talvez até, como o pastor Ismael já falou, um novo templo ao lado, abrigando ainda muito mais pessoas. Por vaidade? Ou talvez isso que nós estamos pensando seja vaidade própria nossa? Talvez como escreveu Salomão em Eclesiastes, no capítulo 1, verso 2, falando que tudo é vaidade. O que enche o coração das pessoas, às vezes, é a vaidade. E lendo essa pequena parte do texto de Eclesiastes, a gente olha lá o escritor falando: eu plantei vinhas, eu me alegrei com a minha colheita. Deixei isso de lado e fui para outros afazeres e construí casas para a minha habitação. E ele vai colocando uma lista de coisas que ele colocou como sendo os argumentos e artifícios para a sua felicidade, mas no final de tudo ele diz: é tudo vaidade. Ou então esses sonhos podem vir como visão e revelação de Deus. Podemos nos recordar de José, quando foi
pouco antes de ser preso e vendido por seus irmãos e foi levado ao Egito como escravo, ele sonhava que ele era, ainda como um dos menores, o que mandava em todos os seus irmãos. E os seus sonhos eram desta forma, e ele falava para os irmãos, e eles ficavam um pouco chateados com a presunção, a arrogância, pela qual eles imaginavam que José estava se mostrando para com eles. E no final de tudo, o coração de um jovem que sofreu, foi preso, vendido, no final da vida de seu pai, foi aquele que resgatou o pai, seus filhos e os seus irmãos e a sua família, num período de muita seca e de muita miséria no lugar onde eles residiam. José tinha revelações de Deus, tinha os seus sonhos, as suas visões. O seu sonho pode nascer dessas 3 características: necessidade individual, coletiva, vaidade, ou aquilo que provém do coração de Deus, visão e revelação. E quando estamos diante do Senhor, é necessário que permitamos que no nosso coração brotem sementes de sonhos grandes. Não como já citamos do exemplo de Eclesiastes, onde o autor cita que simplesmente por vaidade. Sonhos grandes, que provêm do coração de Deus, estarão resultando em grandes realizações. Uma das grandes realizações que Deus conhece na vida do ser humano é quando um pecador se arrepende e se aproxima da salvação. Nossos sonhos têm que partir deste marco. Sonhar em ver pessoas reconhecendo Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Este é um grande sonho. A narrativa histórica conta a respeito de Martin Luther King, que num de seu discurso sobre o racismo e sobre a igualdade entre as pessoas nos Estados Unidos, disse algumas palavras que ficaram marcadas no meio do seu discurso. Eu tenho um sonho de ver essas barreiras quebradas. E com o seu discurso, com o seu sonho, ele marcou toda a humanidade. E esse seu discurso atingiu o mundo em relação à mudança dos direitos humanos. Infelizmente, ainda encontramos aqueles que abandonam seus sonhos. Ao longo da jornada, as dificuldades aparecem, frustração, decepção, podem fazer com que os sonhos estejam murchando, esfriando, perdendo suas perspectivas. Um exemplo desses nós encontramos na Bíblia também, que foi Judas. Judas, um dos 12 apóstolos, escolhido entre uma multidão para compor o grupo de 12 pessoas para caminhar bem de pertinho com Jesus. Mas a frustração de ver que ele não seria o líder que ele imaginava, queria resgatar a Israel e libertar completamente das garras do Império Romano, ele resolveu vender aquele que tinha se tornado amigo por 3 anos. E depois decidiu desistir da própria vida e se suicidou. A proposta de hoje é que você permita que Deus coloque sonhos grandes no seu coração e que jamais esses sonhos possam morrer e que jamais eles percam o sentido para você e que a esperança de vê-los se concretizar
não esteja simplesmente na sua vontade, mas esteja na vontade de Deus, e assim serão concretizados. Eu quero ler 3 passagens bíblicas que falam de sonhadores que receberam o prêmio por sonharem e batalharem o seu sonho. Primeiro está em Marcos, capítulo 10. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10. Versos 46 a 52. A cura do cego de Jericó. Diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Bartimeu, que na tradução do seu nome quer dizer filho de Timeu, como está escrito aqui, e Timeu significa homem honrado ou rico. E qual era o sonho de Bartimeu? Era ver, mas não simplesmente ver, era estar inserido novamente na sociedade, porque como cego, ele estava marginalizado, ele era colocado à margem da sociedade. Os sonhadores, como Bartimeu, não negam a realidade: eu sou cego, nem se desviam dela. Não posso fazer nada contra a minha cegueira, vou continuar a batalhar, mas tem condições de transcender, de ir além dos seus limites e das suas dificuldades. São visionários, enxergam as coisas que os outros não enxergam. Imagino que ele ouviu falar a respeito do discurso de Jesus e também dos milagres que aconteciam quando ele passava naquela região. E quando ele escutou um alvoroço e perguntou para alguém que estava ao seu lado: o que está acontecendo? É Jesus que está passando. Então o seu coração se encheu de um ardor especial e ele disse: é hoje que meu sonho se realiza. É hoje que o meu milagre vai chegar à minha vida e eu vou enxergar. Eu vou deixar esse estado que estou e vou passar a ser alguém honrado, feliz, porque vou receber a cura para o mal da minha vida. Enfrenta a dificuldade e tira proveito até mesmo das oposições. Oposição que ele recebeu das pessoas que estavam ali por perto, ou até mesmo de quem estava zelando pelo caminho de Jesus. Ei, fique quieto, para de gritar, não incomode o mestre. Não está vendo que ele está ensinando a multidão que está aqui pertinho dele? Então as pessoas ao redor estavam asfixiando o sonho de Bartimeu, estavam matando o sonho dele, dizendo: para com isso, rapaz. Você está atrapalhando o discurso. Você está atrapalhando o ensinamento.
Mas na segunda vez, a Escritura diz que ele gritou ainda mais alto. Se ele estava clamando no início, ao ser repreendido, ele se posicionou de uma forma diferente ainda e gritou. Levantou a sua voz de forma que atingiu os ouvidos de Jesus. E ele falou: mandem chamá-lo. As pessoas ao redor tentam impedir o sonhador de sonhar. Isso acontece com a gente às vezes. E calam o sonhador, apontando a sua fragilidade. Você é cego, você não pode fazer nada, o que ele vai te ajudar? O cego, para enxergar, tem que palpar, né? Você vai enxergar os cabelos de Jesus, a barba de Jesus, o manto de Jesus, tocando com os dedos. Calma. Mas Jesus, que é o realizador desse sonho, ele sabe que os sonhos são importantes. O sonho de Bartimeu era importante. E Jesus tinha o poder, a autoridade para realizar, para concretizar o sonho do cego Bartimeu. E a Escritura diz que foi isso que aconteceu. Um sonho concretizado. Uma outra passagem bíblica está em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, do verso 9 ao verso 18. Diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, e seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve como embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante ao Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e seu semblante já não era mais triste. Ana tinha um sonho, ter um filho. Um sonho aparentemente simples, não para a nossa sociedade, mas não no caso dela. O caso de uma pessoa numa região em que o marido podia ter 2 esposas, e uma delas tinha lhe dado filhos, mas Ana não tinha condições de fazê-lo. E ela era desprezada pela outra esposa, e esta a subjugava, dizendo: você não é fértil, eu é que sou mulher de verdade. Se fosse falar na linguagem de hoje, pode ir tirando seu cavalinho da chuva, porque a preferida desta casa sou eu. Se você quiser voltar para a sua casa, pode ir para os seus pais te aceitarem. Aqui, Penina, que era a outra esposa, com inveja e maldade. Eucana, com boa vontade, mas ainda com incredulidade. E Eli, com falta de entendimento, estavam sendo os matadores de um sonho, dizendo: não vai ter jeito,
Não adianta. Você será, por toda a sua vida, colocada em segundo plano por causa da sua dificuldade, da sua esterilidade. Mas do coração de Ana, esse sonho foi ouvido por Deus. E Deus, que é o realizador dos sonhos, desse sonho em particular, atendeu a sua prece, a sua oração. E poucos tempos depois, a Escritura diz que Ana levou o seu filho. Depois do tempo do desmame, para que o sacerdote cuidasse daquela criança, e aquele se tornou profeta de Deus. Depois nós vamos olhar Neemias, capítulo 2. Nós vamos ler 3 versos, passando do texto do capítulo 2, versos 12, 19 e 20. Neemias 2, 12, 19 e 20. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. O 19. Porém, Sambalate, o honorita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Eu acho interessante aqui, Neemias, como um líder que despontou entre os seus irmãos, teve um sonho de Deus. Mas ele não falou para ninguém. Até o momento de recrutar pessoas que tivessem condições de auxiliá-lo nesse intento, aí ele foi. Só que levantaram-se Sambalate, Tobias e Gesem, matadores de sonhos. Motivo? Talvez maldade, interesse, inveja, desprezo. Mas eles se empenharam em tentar tirar esse sonho do coração de Neemias e dos seus seguidores. E o final de toda esta narrativa, nós vemos que, apesar de todas as lutas, de guerrear com a espada numa mão e os seus artefatos na outra mão, eles conseguiram conquistar o que eles haviam proposto diante de Deus. Não era simplesmente uma construção, mas para eles a reconstrução do marco da presença de Deus, começando o retorno para casa. Assim como Bartimeu, Ana e Neemias, Deus quer suscitar sonhos no nosso coração. Deus quer que nós tenhamos bons sonhos e visões. E Deus não quer que demos ouvidos àqueles que são asfixiadores, os matadores desses sonhos. As forças que vêm contra nós são as humanas. Talvez das pessoas que têm esses sentimentos que aqui foram listados, e às vezes as forças espirituais. Porque o inimigo, Satanás, quer afastar as pessoas de Deus e dos seus planos traçados para nós. João capítulo 10, verso 10, traz o que ele intenta fazer conosco, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir.
E no caso dos sonhos, do que Deus colocou no nosso coração, é o que Ele intenta fazer. Matar o sonho, roubar esse sonho, destruir a força que Deus colocou em nós para alcançarmos e atingirmos esse propósito. Na continuidade de João 10:10, Jesus nos dá a palavra de ânimo, de incentivo, dizendo que se o inimigo veio fazer isso, ele veio dar vida em abundância. E assim também, a realização, a plenitude da realização dos sonhos vem do coração de Deus. Que nós estejamos atentos a isto. Se fôssemos fazer uma pergunta, quem tem sonhos no seu coração? Muitos levantariam as suas mãos. E se fizéssemos outras perguntas, quantos querem sonhar os sonhos de Deus para a sua vida? Ainda muitos outros. E é isso que Deus quer fazer nesta noite. Sonhe. Sonhe de olhos abertos. Porque o que você sonhar vai ser perigoso para as hostes espirituais do mal. Porque vai fazer diferença. Os teus sonhos vão surtir efeitos positivos na obra de Deus, na sua vida, na sua família. Hoje cantamos, com o ministério de louvor, reina sobre os sonhos meus. Que isso possa ser uma verdade, que o grande Rei e Senhor domine sobre os nossos sonhos, e eles sejam na medida exata do que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Hoje de manhã falei de duas canções que me marcaram em fases distintas da minha vida, a última recentemente, do pastor Asaf Borba, quando Deus põe um sonho no meu coração, é Ele quem cuida, para que o sonho se realize, para que se concretize. E outra música da pastora Ludmila Ferber, se tentaram matar o seu sonho, sufocando o seu coração. São duas canções que nos orientam a continuar a sonhar, e que os nossos sonhos não são vãos nem fúteis, mas eles têm que ter um objetivo para Deus. Que nós possamos nos aplicar em oração e permitir que com os nossos olhos abertos tenhamos a visão do Espírito Santo e olhemos aquilo que Deus quer mostrar para nós, que é nosso compromisso, é nossa responsabilidade. E se eu falei no meio da ministração a respeito dos bancos cheios, a respeito da igreja ao lado ou alguma coisa similar, o sonho de Deus para a nossa vida é que vidas se aproximem dEle por nosso intermédio. E estas virão, ou aqui, ou em outro local, para louvar o nome de Deus, reconhecendo que são salvas, que são filhas de Deus, que são nossos irmãos e irmãs, que são irmãos do Senhor Jesus Cristo. Teu problema ainda é cegueira espiritual? Bartimeu enxergou. Teu problema é que você não está gerando frutos? Ana pediu ao Senhor e ela gerou frutos. Teu problema é que os inimigos estão tentando te assolar e te sufocar? Neemias trabalhou com uma mão e lutou com a outra mão e conseguiu chegar ao seu intento, reconstruindo os muros de Jerusalém. Coloque-se diante de Deus em oração e clame ao Senhor. Nós vamos orar agora ao nosso Deus. Senhor, que os nossos sonhos não sejam vãos nem fúteis, não sejam por vaidade ou simplesmente pela necessidade, mas que seja necessidade vinculada com a Tua vontade, com a Tua visão para as nossas vidas, ó Deus. Suscita em nós grandes sonhos, para que sejamos pessoas que transformem o mundo. Que essa transformação
comece dentro da nossa casa, num sonho, numa visão de paz, num sonho e numa visão de ligação com os nossos queridos, num sonho que nos faz pessoas melhores, num sonho que nos faz disponíveis para ajudar o próximo, tal qual na parábola do bom samaritano. Ó Senhor, não permita que por motivo algum, aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, venha a perder a sua eficácia, venha extinguir a esperança em nosso coração de que nós podemos chegar lá. Ó Deus, nos sonhos que colocas em nosso coração, quer sejam eles em relação ao teu mover na nossa vida, quer seja em relação para nos aplicarmos também no bem-estar da nossa família, que eles sejam concluídos, ó Pai. Ó Senhor, dá-nos a tua revelação e faz-nos aplicar o nosso esforço para a concretização do sonho do Senhor no nosso coração, e que esse sonho possa estar brotando fortemente em nós, para que sejamos missionários, missionárias, para que sejamos pessoas que fazem diferença no mundo, para que, como Salomão, que disse, plantei vinhas e me alegrei com o seu resultado, construí casas para mim, e que isso não seja simplesmente por vaidade, mas que seja para o zelo com a nossa família, para com o zelo da tua palavra. Assim seja a tua bênção sobre cada um de nós, e cada sonho que brotar no nosso coração, seja o sonho, como disse Salomão em Provérbios, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Que possamos sonhar aquilo que está no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Não me engano o tempo certinho, mas acho que há 11 anos atrás, Deus colocou o sonho em alguns missionários da nossa igreja e nasceu o Júlio para Jesus. E nós vamos ter a oportunidade de apreciar agora um testemunho sobre o Júlio para Jesus. Gostaria de chamar a Laís, e ela vai estar dando o seu testemunho como missionária que participou do Júlio para Jesus. Boa noite, todo mundo. Quem não me conhece, eu sou a Laís. E eu trouxe um pouquinho para compartilhar com vocês o que foi o Júlio para Jesus. Eu fui no lugar do seu Joel, que infelizmente não pôde ir esse ano, e foi uma experiência que é indescritível, porque já começa por vir de Deus, né? Então, por vir de Deus, a gente já fica extremamente... Pode segurar um pouquinho. A gente fica extremamente emocionado. Eu queria só compartilhar uma palavra bem breve com vocês, que eu acho que resume muito sobre o que se passou no Júlio para Jesus. Vou colocar aqui, só um pouquinho. Em Isaías 61, que fala assim, né? O Espírito do Soberano, Senhor, está sobre mim, e porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar a todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Né? E foi exatamente isso. Então, eu nunca tinha participado do Júlio para Jesus, e eu senti claramente de Deus que eu deveria ir. Só que eu senti isso depois que já tinham acabado as inscrições. Putz, nem deve ser de Deus, né? Senão, né, daria certo. Foi numa quinta-feira, a gente ia no sábado, o pastor Ismael ligou e falou assim, ó, Laís, você vai. Putz, ai meu Deus. Não consegui me programar, não consegui nada. Tinha acabado de ser promovida, tinha tudo, tinha um monte de coisa para fazer, tinha coisa da faculdade para fazer. Tirar uma semana para Deus. Amém, né? E fui.
E fui sozinha ainda, não conhecia ninguém de quem ia. E me coloquei assim para que Deus tirasse tudo aquilo que eu achava que ia ser certo, estratégia de alguma coisa, e para que Ele agisse. E não deu outra. Eu fui sem saber no que eu ia trabalhar, eu fui sem saber o que eu ia fazer lá. Eu simplesmente fui para servir. E, para quem não sabe, eu mexo muito com fotografia. Gosto muito, sou apaixonada. E, desde então, eu tenho buscado aprender com Deus como registrar toda essa beleza que a gente tem, né? Então, esse aqui foi o dia do impacto que a gente fez. E, nesse dia, eu fui impactada por ter sido informada que eu ia trabalhar com evangelismo. Eu, nunca tinha feito também. E fui pensando que ia mexer com a fotografia. Foi quando Deus me mostrou que, através das fotos, eu poderia evangelizar também. Que, através das fotos, eu poderia ter uma porta para conseguir falar com as pessoas. Ter uma porta para conseguir até entrar em comunhão. E foi incrível. Esse foi no dia da abertura, foi em 2 regiões. Foi em Jandaia do Sul, desculpa, nem falei, né? E essa era a região de Marumbi, que era uma das regiões mais pobres, ali perto, bem pequena. E foi onde a gente agiu. Essa foi a igreja nova que a gente colocou. Essa é a pastora Ana Paula, que está cuidando lá de Marumbi. Essa igrejinha, olha que linda. Deus me quebrou em tanta coisa, assim, porque eu fui achando que ia ser de alguma forma, e no fim acabou sendo completamente diferente tudo. A gente viu histórias de pessoas que eu simplesmente fiquei, nossa, e eu fiquei murmurando porque eu deixei meu trabalho durante uma semana, sendo que nem histórias dessa senhora, Dona Carmen, que tinha perdido os 2 filhos pela bebida, o marido tinha se suicidado, ela estava com outro cara agora que também tinha problema de bebida. No histórico dela, assim, só tragédia. E, ao mesmo tempo, tiveram histórias como, por exemplo, o seu José, que é esse do carrinho ali do lado, que foi onde Deus me mostrou que, para fazer missão, não tem horário, não tem dia, não tem liturgia. Você vive. Então, pode segurar um pouquinho. Esse aqui é o seu João, que está com a... Não, pode voltar ali na Bíblia. Isso. Esse que está com a Bíblia... seu José, o seu João Maroto. Esse é o seu José. O apelido dele era Zé do Baseado. E... né? E foi muito legal, assim, que a gente estava indo almoçar no primeiro dia, e eu vi ele e falei, nossa, que foto linda, né? E tirei. De repente, falei, vou ficar só na foto. Eu fui conversar com ele. E ele era um catador de lixo e morava ali perto também. E uma pessoa que morava sozinha, não tinha ninguém, e mal e mal tinha conhecimento da palavra, não tinha quem fosse conversar com ele sobre Deus. Uma pessoa que, nossa, estava totalmente aberta, escancarada. E eu fiquei pensando, se a gente não tem os nossos olhos preparados para enxergar além do que você acha que é simplesmente uma pessoa na rua, você teria deixado de, por exemplo, presentear ele com uma Bíblia que ele nunca tinha tido, nunca teve uma Bíblia nem nada. E com a foto, foi muito legal, porque eu tirei a foto dele e ele ficou, você vai me mandar essa foto depois, né? Eu quero receber. E eu mandei semana passada para ele lá. Acho que deu tudo certo de chegar. E eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, porque eu vi assim, nossa, como Deus consegue juntar algo que eu amo tanto, como a foto, com outra coisa que eu amo tanto, que são as vidas das pessoas. Que muito mais do que simplesmente estar lá, tirando, clicando, pá, você pega e consegue aprender com a vida das pessoas, como, por exemplo, esse que é o pai do bispo, né? Foi uma das pessoas mais velhas, 85 anos, estava trabalhando lá. Então, você via assim que não tinha desculpa, não tinha nada, era puro amor. Era amor por servir a Deus. Pode continuar passando. Então, tinha de tudo quanto é idade. Tinha desde pessoal, tinha desde juvenis, tinha desde bebê lá, mas não estava servindo, né? Enfim. Até, essa aqui é a Dona Esmeralda, daqui da Central também, ela foi junto. E era muito bom, tinha corte de cabelo, unha, artesanato, tudo para a comunidade. Muito, muito legal. Isso aí foi no culto lá de Marumbi. Eu fiquei impressionada, eu não fazia ideia do que era o Júlio para Jesus, eu não fazia ideia do que era o projeto. E abriu totalmente minha cabeça do que é um encontro para servir. Esse que era meu grupo de evangelismo. A gente
ia de casa em casa. Esse aqui do canto é o Mike. Então, foram um grupo de 10 americanos também para lá. Tinha americano, tinha peruano, tinha alemão. Todo mundo foi lá para servir, né? E foi uma bênção tremenda. Depois, com os peixinhos, né, mostrando as pessoas que aceitaram Jesus. E eu fiquei impressionada também o quanto eu aprendi com a vida das pessoas que a gente evangelizava. Então, até resumindo, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, esse é um pequeno recorte das pessoas que trabalharam lá. Mas o que eu mais queria compartilhar com a igreja era justamente isso, da gente aprender a deixar as nossas ideias, a deixar aquilo que a gente, por nós mesmos, acreditamos, assim, aquela coisa que a gente monta na nossa cabeça, que a gente sabe que vem da gente, não necessariamente de Deus. Deixar isso de lado e buscar colocar tudo para Deus, independentemente do nosso ego, independentemente da nossa agenda, do nosso horário, porque só tende a crescer e a gente aprender com Ele em tudo que a gente faz, né? Então, quem quiser ver mais fotos no meu Facebook, tem umas 130 fotos lá também, fiquem super à vontade. E fica o convite para o ano que vem também estarmos juntos lá, servindo, porque é muita bênção. Obrigada. Ela está plantando um sonho no coração de vocês, né? De ano que vem para lá. Nós vamos encerrar o nosso culto num momento de intercessão, intercedendo pelas pessoas que estão sofrendo dificuldades na sua saúde, sofrendo com a perda de pessoas queridas, assim como a Gina, que está junto da gente, o seu pai faleceu nessa semana. A Tico também perdeu o pai na semana passada, a mãe há pouco mais de 2 meses e agora o pai. Que Deus esteja trazendo conforto para essas que nós citamos de agora, o Fernando também de Araucária, que perdeu o seu pai. São essas que a gente ficou sabendo agora e aquelas de mais tempo, porque a dor da separação é muito grande. E que Deus dê a força e a vitória. Vamos nos colocar em pé para esse momento de oração, intercessão, também no qual vamos receber a bênção apostólica. Mas não saia prontamente do templo, cumprimente as pessoas que estão do seu ladinho aí, e eu estarei lá na porta para receber as saudações e os cumprimentos de vocês também, aguardando vocês lá para a despedida. Vamos orar. Orem junto comigo por aquela vida que você sabe que está precisando. Ó Senhor Deus, nós invocamos a Tua graça e a Tua bênção sobre estas vidas, particularmente as que mencionamos, por causa do luto, Senhor, e as outras que sofrem também por isso. Ó Deus, a dor recente é muito cruel, é muito difícil, e somente no Senhor nós temos o conforto e o consolo para passar deste momento para um outro momento, Senhor, de que é deixar a dor de lado, para que seja curada e guardar a saudade dos bons momentos, dos momentos difíceis, dos ensinamentos que recebemos das pessoas queridas e que agora ficam estes e a saudade. Nós rogamos para que a dor seja curada, paulatinamente ela possa ir embora, Senhor. Também rogamos por aqueles que tratam da sua saúde, a enfermidade, Senhor, que assola, que aflige a vida dos seres humanos e de pessoas da nossa comunidade. Nós rogamos a Deus que abençoe estas vidas e aplaca todo mal. Retira a doença, retira a enfermidade e dá a saúde restabelecida. Nós assim intercedemos por nós que estamos aqui também, se tenhamos algum mal acometendo as nossas vidas, o nosso físico, por aqueles que estão participando deste culto através da internet, onde elas estejam, ó Pai, onde elas estiverem, o Senhor esteja tocando sobre as suas vidas. Rogamos, ó Pai, a Tua bênção, para que esta seja uma semana de vitórias. Se as lutas estiverem à nossa frente, o Senhor nos dê uma força superior a estas lutas, a essas barreiras, para que possamos transpor as barreiras e recebermos a vitória em nome do Senhor Jesus. Assim seja sobre nós, nossos queridos, em nome de Jesus. Amém.
e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e o consolo do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, reunido hoje nesta comunidade e em toda a face da terra por todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe.